os principais foram: até quando eu vou aguentar não comprar o que eu quero? Eu não sou um cara extremamente materialista. Não comprar o que eu quero, eu falo até de experiências, cara. Eu quero fazer uma viagem, e aí? Eu vou passar minha vida toda contando moedas para comprar uma passagem? Eu tenho que pedir permissão para o meu chefe para fazer tal coisa? Será que o único caminho que existe é esse, de se profissionalizar em alguma coisa? Passar anos e anos e anos exercendo aquela profissão para que no final da minha vida eu receba uma aposentadoria? Então, são os principais questionamentos que eu já fiz. E eu questionava muito todas as pessoas que me viam com ideais de vida, etc. Claro que de uma maneira bem amigável, para que eu pudesse entender por que a pessoa pensa daquele jeito, por que eu estou pensando de um modo tão diferente. Porque nessa época em que a sala de aula parou, eu pensava, cara, eu sou um ET. Eu sou um ET, ninguém está pensando isso. Será que eu sou doido? Eu já me senti assim também. Exato. Então eu tive vários questionamentos assim que mudaram. As viradas de chave eram quando... Eu já sofri humilhações, inclusive, quando eu não podia comprar uma coisa. Eu lembro que eu fui numa locadora uma vez, eu não podia alugar um filme e o dono daquela locadora não me olhou com bons olhos porque eu tinha levado o filme para a mesa e depois eu não pude pagar aquilo e aquilo me gerou um constrangimento. Eu fiquei com vergonha de dizer que eu não podia. Então, assim, você vai acumulando coisas na sua vida que te fazem questionar. Então, uma coisa que eu já disse, esses pontos de reflexão, esses pontos de questionamento que geram desconforto, são os melhores lugares em que você pode estar. Imagina se eu tivesse o tempo todo confortável, eu não ia me questionar. Por que isso dói tanto? Por que eu deveria fazer aquilo? Então, os principais questionamentos foram esses. Por que eu tenho que seguir uma vida como todo mundo segue? Por que eu tenho que trabalhar para as outras pessoas? Não que isso seja um problema. Eu conheço várias pessoas que são muito felizes nas profissões que elas têm. Mas quando você realmente ama aquilo que você faz e consegue analisar isso profundamente, você talvez vai seguir um outro caminho. É o caminho que às vezes todo mundo está seguindo. Boa. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Sei. Qual que é? Sugar cada gota que o mundo tem para me oferecer. Cada gota que o mundo Cada tem gota. para te oferecer. Tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que ele também não pode comprar. Esse é o meu propósito de vida. Como assim? Tudo que o dinheiro pode comprar é aquilo que ele não pode comprar? As pessoas dividem muito uma coisa da outra, né? A pessoa que tem muito dinheiro, ela tem uma vida que às vezes é vazia, etc. Eu não preciso dividir isso. Eu gosto das experiências que o dinheiro pode me comprar e gosto também das experiências que o dinheiro não compra. As coisas mais simples da vida. E eu gosto de colecionar experiências, por isso que eu viajo o mundo. Eu às vezes compro uma coisa, eu compro um bem material do qual eu gosto de usar. Eu me sinto feliz por aquela conquista, sabe? Eu gosto de conhecer novas pessoas. Eu tinha aquela vontade de reunir um grupo de jovens. E eu pensava comigo, cara, eu tive essa mesma epífane dentro de uma sala de aula. Essa descoberta. É como se o tempo tivesse parado, todo mundo ficasse em câmera lenta, eu olhasse ao redor 360 graus e pensasse o seguinte: tá todo mundo aqui fazendo a mesma coisa para ter os mesmos resultados. Eu não quero ser essas pessoas. Eu tinha uma loja de games, eu faturava 5, 6 mil reais na metade do dia. Eu pensava comigo, cara, eu já estou faturando o que esses caras querem faturar aqui, talvez sendo engenheiros, dentistas, não sei. Então esse não é o caminho que eu quero seguir. Quando eu tive os meus resultados no digital, eu me lembro que nós criamos o Gold Age, né? Exato. Que é um grupo de mentes mestras, para quem não sabe, onde ali eu poderia falar, sim, com caras iguais ao Marcos. Outliers, como eu chamo, foras da média. E ali você tinha feito um lançamento, eu lembro bem, pode me corrigir se eu estiver errado, de 6 milhões. 5.3, eu acho. 5.3. Mais ou menos assim. Eu lembro desse lançamento, foi tipo dezembro. Alguns outros encontros depois, e eu sei que muitas pessoas aqui podem assustar com isso, esse cara atingiu um faturamento superior a 100 milhões de reais nesse mercado. É um número exorbitante, pessoal. Pagos. Aí que tá, ó. Pagos, recebidos. Pagos, recebidos. Exato. Sacados foi dentro do Banco Itaú. Foi muito mais do que isso, talvez tenha ultrapassado os múltiplos 9 dígitos, mas enfim, já é um número assustador para muita gente. E é real. Eu também já pude experimentar ter faturamentos altos no meu mercado e eu só tive vontade mesmo de fazer isso porque eu me lembro, cara, dessa história, antes de você fazer a próxima pergunta, Marcos, que combina um pouco com a minha. Quando eu estava no físico, eu pensava o seguinte, cara, para que eu consiga realmente realizar os meus sonhos, ser uma pessoa livre, ser um empresário às vezes não é a resposta final.
Depende de com o que você vai ser empresário, Total. ok? Eu tinha uma loja e eu, para ficar milionário com aquilo, eu tinha que ter uma franquia de lojas. Eu tinha que estender aquilo. E eu pensei, nossa, para eu vender esse equipamento, esse periférico, eu tenho uma margem de lucro de 30%, 40%. Para fazer 1 milhão aqui, eu teria que vender várias unidades, a minha margem de lucro é essa. Cara, um dia eu recebi um e-mail de um norte-americano mostrando uma página de vendas de um produto e ele expunha a vida, ele dizia o porquê que ele estava fazendo aquilo. É um cara que já tinha resultados no digital, muito conhecido e respeitado lá fora, inclusive até os dias de hoje. Isso já tem uns 6, 7 anos que eu vi isso. Foi bem quando eu estava começando ali, 8 anos talvez. E ali, eu não fiquei impressionado com a oferta que ele estava me fazendo. Eu não quis comprar o produto. Eu fiquei impressionado com o seguinte, peraí. Esse cara criou uma página, ele colocou um vídeo na página, ele está vendendo conhecimento. Para mim, a moeda mais cara que existe é informação. Se eu te disser amanhã que a ação vai subir ou descer na bolsa, você vai vender o que você tem para fazer esse investimento. Mas eu te dou a certeza. Então, logo, informação é uma das moedas mais caras que existe, assim como o tempo. E aí, eu percebi, cara, ele está vendendo uma informação muito valiosa sobre como eu posso ter resultados nesse mercado. Mas o que mais me impressionou foi ele vender um produto de $47 para mim que estava no Brasil. Eu fiz o cálculo. Se ele vender 10 cópias por dia, esse cara faz X. Esse cara tem uma propensão de vendas tão grande como uma página online, com uma hospedagem que custa R$30, R$50 por mês e uma loja no shopping center. Outlier, para quem não sabe, assim, não é simplesmente um jargão que eu utilizo para criar uma comunidade na internet. O jargão teve como consequência uma comunidade que foi criada a partir dele. É uma pessoa fora da média, que vive a vida que ela quer viver, que acelera quando quer, para quando quer. É uma pessoa que faz o que quer eticamente, ok? É uma pessoa que não se importa com opiniões das outras. É uma que coloca uma coisa na cabeça e vai até o fim. Ela ajusta o caminho se for necessário, mas nunca substitui aquele objetivo final. Ela troca o plano, mas nunca o objetivo final. Então, isso é ser um outlier. Quando eu parava para observar o quão doido eu era numa cidade pequena, falando de negócios, onde as pessoas achavam que eu era louco, e eu parei para observar depois que existiam pessoas assim, bem distantes, falei, cara, esses caras merecem algum nome, eles são outliers, fora da média. Autodidata. Autodidata? Ponta da língua, autodidata. Eu não me considero um cara inteligente, eu me considero um cara autodidata. O cara autodidata, ele faz tudo. Você consegue hoje montar um foguete espacial abrindo o Google. Seja autodidata. O que a maioria das pessoas... Quais são os hábitos da maioria das pessoas que começam a fazer alguma coisa? É óbvio que você tem que ter mentores, mas elas querem, na verdade, gurus. Caras que ficam o tempo todo no pé delas, ensinando elas como que elas têm que fazer tudo que elas precisam quando encontram qualquer tipo de dificuldade. Então, tenha mentores, não tenha gurus. Seja você mesmo seu próprio guru, a pessoa que está ali sendo autodidata para tentar desvendar e descobrir aquela coisa, beleza? Então, quando eu sempre quis fazer algo, fiz por conta própria. Quis aprender inglês, aprendi inglês sozinho, quis aprender marketing digital, óbvio, aprendi com outras pessoas, mas 90% do caminho das dificuldades das quais eu passei, eu acabei enfrentando sozinho, pesquisando, testando, não dependendo de uma outra pessoa para poder avançar. Agora, para você que quer enriquecer, uma das dicas aqui eu até já dei, muito cuidado com as pessoas que te rodeiam, beleza? E só procure fazer coisas que te paguem enquanto você estiver dormindo, pelas horas passadas já trabalhadas. Ah, eu quero fazer tal coisa, se for fazer, faça pela experiência. Eu quero fazer uma atividade que só vai me pagar pela minha hora. Faça pela experiência, pelo aprendizado, mas tenha em mente que trabalhar trocando a sua hora não te deixará rico, ok? É só observar o que os ricos estão fazendo. Então, entenda muito bem a diferença de ativo e passivo. Antes dos 18 eu mesmo entendi isso e é por isso que eu abri a mão, né, na minha loja de games, fechei, já estava ganhando dinheiro, porque eu identifiquei que eu não ficaria rico, eu estava vendendo ainda a minha hora.